Deus como Pai. Hoje estamos celebrando, né? Dia dos Pais, tradicionalmente, né? E vamos fazer uma leitura do texto do 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 14 a 21. E gostaria de, nesse texto, né, nós vamos desenvolver o pensamento, né, em relação a os pais, né, que são vários aspectos de pais que existem neste mundo, e inclusive Deus é nosso Pai. Esta primeira carta de igreja em Corinto foi escrita por Paulo, apóstolo Paulo, né, na cidade de Éfeso, mais ou menos o fim da sua estadia em Éfeso, ano 55, né, do ano cristão. O contexto do capítulo 4, que nós vamos ler, tem como pano de fundo o problema da divisão da igreja. Divisão daquela igreja de Corinto. Naquela ocasião, a igreja de Corinto estava crescendo em número de crentes. No entanto, na verdade, esse crescimento de uma igreja era uma faceta. Outra faceta era ajuntamento de grupos quase que independentes. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Tinha vários grupos que eram partidários e estava lá na mesmo local, mesmo endereço daquela igreja, só que tinha 4 ou mais grupos distintos que seguia seus mestres. Olha só, parece que cada grupo se identificava com um certo pregador ou pastor que passavam ali. No primeiro século, na Grécia, historicamente, nós precisamos lembrar também o contexto, né? Contexto daquele lugar. Naquele contexto tinham muitos filósofos, sábios, né? Mestres místicos que viajavam pela cidade, né? De cidade para cidade, fazendo seu ensinamento, ministrando seus ensinamentos, cada qual, né? E esses filósofos uns eram discípulos de Platão, outros eram de Sócrates e outros de Aristóteles, né? E seus, vamos dizer, escolas derivados desses grandes filósofos do passado. Porque Sócrates, quase 3 ou 4 séculos antes, né, desse tempo, 400 anos. E depois vem o Platão, seus discípulos, e depois vem o Aristóteles, na época grega. Inclusive Aristóteles era o professor particular do rei Alexandre o Grande, né? Então, a partir deles, né, surgem várias escolas filosóficas. E agora, né, aqui, nesse momento, primeiro século, era chamado século de médio platonismo, né? Ou seja, nem é mais platonismo, nem é neoplatonismo, mas era médio, era sabe, aquela fase intermediária de confusão, de mistura de várias escolas, vários ensinamentos aí. Era um tipo quase que um sincretismo filosófico, e daí surge vários filósofos, né, que declaram ser discípulos, né, da escola de Sócrates, Aristóteles, peripatéticos, estoicos. Aí surge estoicismo, né, cinismo, e outras, né, e outras escolas. E a moda era
né, chegar na praça, né, da cidade e começar a fazer suas palestras para os jovens. E aqueles jovens já cansados de, né, filosofia antiga, então estava à busca de novos pensamentos, novos conceitos filosóficos, né? Então aí reunia muitos jovens ao redor daqueles mestres. E hoje parece que a igreja presbiteriana, igreja reformada, passa num momento muito parecido, muito semelhante, né? Quando a pessoa começa a colocar os seus cursos na internet, né? Então aqueles jovens que estão insatisfeitos na sua igreja, então começa a buscar coisas novas e vem para a igreja, para nossas igrejas, né? Muitos que vêm das nossas igrejas hoje mais essas pessoas, né? Esses jovens, a busca de novas doutrinas, novos conhecimentos, né? E então, aí, olha só, o apóstolo Paulo escreveu esta carta exatamente para mostrar esse conceito errado que os coríntios tinham na sua mente, no seu pensamento. E então o apóstolo estava corrigindo-os com palavras duras, como o pai faz com os seus filhos. Vamos ler. A minha versão que eu estou usando ultimamente é o Nova Almeida atualizada, né? Talvez muitos de vocês ainda, né, tem outras versões, talvez, né? Mas eu vou ler então, né, representando a igreja, né? Eu vou ler com o NAA, né? 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 14. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores ou tutores, né, em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho, né? Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês o meu filho Timóteo, né? Que é o discípulo Timóteo, né? Tá? O filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por em toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, se Deus quiser, né, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, estamos diante desse texto e, Senhor, ilumine a Tua palavra em nossas mentes, para que nós possamos extrair, entender a Tua vontade ao nosso caminhar, para a nossa igreja. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Então, por que ultimamente, esses últimos anos ou décadas, né, as nossas igrejas, algumas, não são todas, né, mas nossas igrejas têm a procura de pessoas, né, para transferir, para se tornar membro, para ser batizado, e algumas das nossas igrejas estão crescendo. Um dos exemplos é a igreja da Penha, né, igreja de Pinheiros, né, e outras igrejas, né, Alphaville, né, algumas igrejas no interior, né, Belo Horizonte, Goiânia, né, tem muitas igrejas assim que estão crescendo. Mas
não talvez das novos convertidos, mas as pessoas que procuram, pessoas da outra igreja que procuram as igrejas reformadas. Eu digo reformadas porque não somente presbiterianos, mas também igrejas batistas, né, são procurados, né? E como eu disse, né, nós temos muitos recursos, cursos, né, na internet, né, e os desigrejados assistem, buscam esses ensinamentos, mas não quer muito compromisso com a igreja, né? E também quem acolhe do lado da igreja, nossas igrejas, tem muitos assim professores da Bíblia, né? Assim, educadores, né? Palestrantes, oficineiros e vendedores de curso de teologia, né? A minha constatação particular, tá? Agora vocês também começam a observar esse fenômeno que está acontecendo agora, e muito assim, vamos dizer, é uma coisa muito boa para nossas igrejas, porém pode ser uma moda, pode ser uma coisa passageira, porque nas décadas atrás as nossas igrejas evangélicas conservadoras eram um negócio assim que eram esquecidos do restante do mundo, né? Agora que está alguma coisa de atenção. E olha só, a minha constatação diante desse fenômeno é que hoje temos muitos professores, porém poucos pais. O pai, né? Ou seja, muitos querem, assim, vamos dizer, é até mais fácil, né? Querem assim fazer uma transferência de conhecimento, ensinar, né, pessoas, orientar, ser coach, né? Mas para ser o pai espiritual, não são muitos, tá? E por que na igreja católica e na igreja ortodoxa, lá os pastores se chamam de padres? Padres vem do espanhol pai, né? Ser um pai daquela pessoa, né? E acolher e orientar, às vezes tem que exortar, disciplinar, mas sendo o pai, fazer como o papel de pai, né? E então essa nomenclatura não é por acaso, mas havia uma razão atrás disso, né? E isso, assim, historicamente, na história da igreja cristã, que, né, quase 2000 anos, já quase, né? Isso mostra que os líderes da igreja, né, deveriam ser, né, chamados para serem chamados, sem dizer, vocacionados a serem pais espirituais aos novos crentes, ou aquela pessoa que está buscando o caminho, buscando a verdade do evangelho, né? Não somente assim evangelizar, não somente passar, vamos dizer, conhecimento, mas se tornar o pai espiritual. Isso que nós sentimos falta, né? Falta nas nossas igrejas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, aqui, já começando a mensagem, no versículo 15, aqui ele, né, escreve assim: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores, nas outras Bíblias, tutores, né, em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Aqui o Paulo está se colocando, ou assumindo, como se fosse o pai espiritual dessas pessoas que ouviram o Evangelho através dele, que foi ensinado, né,
o caminho do Senhor e agora andam, né, no caminho assim, sendo membro da igreja. E essa igreja do Corinto, né, independentemente do, vamos dizer, atuação pastoral do Paulo, né, porque o Paulo viajava muito, então ele deixava, né, para o Apolo, o Pedro ou outros, né, pastorearem aquela comunidade, e ele de vez em quando ele voltava, né, da sua viagem e passava por aquela igreja, e quando ele recebendo notícias do problema daquela igreja, ele escreve a carta, né, direcionado para aquela igreja. Mas mesmo assim, né, essa relação não muito, né, do dia a dia, mas o Paulo, mesmo assim, ele, pela fé, né, assume sendo como pai espiritual daquelas pessoas. E hoje, no nosso século, né, nosso tempo, também há muitos assim que realmente buscam essa pessoa, essa personagem, ou não, essa pessoa do pai, né, do pai que realmente cuida daquela pessoa assim, né, às vezes tem que, né, vamos passar a mão na cabeça, mas também, né, às vezes tem que levar o chicote, né, para vamos corrigir o andar daquela pessoa, né? E isso sentimos falta, né? Mas o Paulo, ele, né, não somente, né, ele fala que ele assume essa paternidade espiritual, mas também ele, né, diz assim: sejam meus imitadores. Ele está colocando como exemplo, modelo de cristão, para que outros cristãos, né, se inspiram olhando ao andar, a vida dele, do ensinamento dele, né? E agora, o apóstolo Paulo, de onde inspirou essa imagem do Pai? Do Deus Pai Criador, né? Sendo o Criador já é o Pai, né? Aquele que gera, né? Mas quando nós olhamos no Antigo Testamento e também no Novo, né, o Antigo Testamento, né, o povo de Israel nunca chama o Deus de Pai, né? Esse nome Pai para, né, Abba Pai, né, que começou a chamar foi os cristãos, e a partir de Jesus, né? No Novo Testamento que a igreja começa a usar esse termo Pai para a Deus, né? Deus Criador, Deus, né, Pai de todos. E apóstolo Paulo se inspirou essa imagem do Pai, do próprio Deus. Mas como é que faz isso, né? Como é que faz isso? Realmente estudando a palavra, né? Olhando como o Deus Javé, ele tratou o povo de Israel na caminhada do deserto, a formação, usando o intermediário, que é o intermédio, né? O intermediador, sei lá, mediador, Moisés, claro, né? Mediador Josué, mediador Samuel, mediador rei Davi. Só que por trás estava Deus cuidando do seu povo, amando aquele povo, edificando aquele povo, orientando e dirigindo esse povo a formar uma comunidade de fé. Isso até ao final do Antigo Testamento, né? Então, o Paulo se inspira do modelo desse Deus Pai, né? E o próprio Deus Pai se oferece como um modelo, né? E Paulo se inspira, e então agora Paulo ele diz assim que olham, né, meus filhos, para os crentes, tá? Para os discípulos, sejam meus imitadores. Olha como é difícil, né? Dizer isso. Pensa um pouco como líder da igreja. Pensa um pouco como, né,
pastor, presbítero, diácono. Pensa um pouco assim, essa responsabilidade, esse peso dessa palavra, de dizer, imite a mim, né? Mas, assim, apesar dessa nossa limitação, apesar da nossa falha, a igreja precisa dessa imagem, dessa pessoa, né? Podemos dizer, pai espiritual, né? Aqui, então, o Paulo, ele assume, né, que é o pai desses crentes, e como se fosse dizendo, filhos, façam como o pai, né? Então, irmãos, nesse Dia dos Pais, né, nós precisamos orar, né? Tem muitas necessidades na igreja, mas precisamos orar para nós mesmos, pais, né? Pais que possam ser verdadeiros responsáveis, genitores dos nossos filhos, responsáveis daquelas almas, né, que foram resgatados por Cristo, e ser modelo para eles, né, no sentido de ser exemplos, né, para essas pessoas. E oremos também que nós que somos crentes, né, já há algum tempo, e fazemos parte da liderança da igreja, possamos ser pais e também mães, né, perante aquelas pessoas que começam a vir à igreja, começam a conhecer a Jesus, começam a crescer na fé, como exemplos espirituais, responsáveis dessas almas perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós falta isso, né? E quando vê minha vida também, como falta isso, né? Podia ser um pai melhor diante dos meus filhos, né? Podia ser, né? Podia ser pai espiritual melhor, né? Como deveria ser, né? Mas a nossa oração é: Deus, mas tenha misericórdia da nossa vida, nosso andar, nossa atitude, nosso comportamento, né? E que Deus possa ter misericórdia e transforme nossas vidas, fortalece, consolida e use para a honra e glória do teu nome, para a expansão do teu reino. Vamos orar. Senhor Deus Pai, misericordioso Deus, muito obrigado por esta manhã, por estar aqui compartilhando o texto da Escritura, onde o apóstolo Paulo escreveu. Deus, ele assumindo, se tornando, fazendo no papel de pai espiritual perante a igreja do Corinto, que tinha muitos problemas de divisão, de confusão de dons espirituais, mas mesmo assim o apóstolo, ele assumiu esse compromisso, a responsabilidade, esse sofrimento de sofrer junto com a igreja, mas também alegrar-se junto com a igreja, com esses seus filhos espirituais. Deus, que nós possamos também seguir esse exemplo do Paulo e também nos inspirar da imagem do Deus Pai no Novo e no Velho Testamento, e ajude-nos, ó Pai, para que nós possamos ser esse modelo, esse exemplo perante as pessoas, perante o mundo, que tantos necessitam dessa imagem, dessa pessoa, Deus, que realmente acolhe essas almas como se fosse o Pai acolhendo os seus filhos e cuidando deles. Assim nós pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.